Queridos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando o episódio 003 do Facecast Podcast. Aqui o convidado é o protagonista e hoje temos a honra de receber o meu amigo, diretor musical, produtor musical, multi-instrumentista, enfim, Alegria, né? Conhecidíssimo, não só no estado de Sergipe, como fora de Sergipe. Alegria, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Vamos começar? Vamos embora. Alegria! Eita. Como começou, meu querido, sua trajetória na música? E já havia algum músico na sua família? Rapaz, a minha trajetória começou, eu novinho, né, de 8, 9 anos, por aí, gostava muito de quadrilha junina, meus irmãos também sempre gostaram, né? E aí, teve uma vez que eu fui ensaiar e o zabumbeiro não foi. Como o guerigueri aí, não foi. Aí o marcador, algum voluntário? Aí eu nunca tinha pego um instrumento, né? Aí ele, olha, isso aqui é assim, o shot é assim, o chachado é assim. Aí já peguei e já fui fazendo. Aí ele só, você tem um ritmozinho, viu? Você é bom de ritmo. Aí, pronto, ensaiou quadrilha. Outra semana, cadê o zabumbeiro? Não foi novamente. Nada. Aí ele já não perguntou, né? O voluntário, já me botou, né? Já me puxou, né? E assim começou a minha trajetória com uma música. Fui tocando, começando com zabumba. E findou que nesse mesmo ano, ele dispensou o zabumbeiro e eu fui tocar zabumba na quadrilha junina. E foi daí que eu comecei a ganhar o meu primeiro cachê, né? E eu fiquei em primeiro lugar com o melhor zabumbeiro na época aqui na Rua de São João, né? Zabumbeiro Mirim. Acaba que não tocava Foi. nada, foi o melhor. E aí, o meu irmão, ele chegava com um caderninho, era um caderno de música, eu não sabia o que era, uns pontinhos, um negocinho pretinho, com uns traços para cima, outros para baixo, em cima de uma linha. Isso aí já era meu irmão estudando música, bateria. E eu não sabia. E aí foi a partir daí também que me despertou a mais, né? A música, né? A querer buscar e pronto. Aí eu comecei a fazer bateria de lata de leitinho, usar as panelas da minha mãe, tampa de panela, tudo toda torta, amassada. De menino nordestino. E foi aí que começou a minha trajetória musical. Muito bem, então começou com um instrumento percussivo, né? Foi, Zabumba, percussão. depois bateria. Isso, Mas como foi que entraram os instrumentos de harmonia e tal? Qual foi o primeiro instrumento assim? Então, quando eu tinha uns 14, 13 anos mais ou menos, eu já estava tocando trio elétrico. De 13 e 14 anos. Ainda instrumento de percussão? Instrumento de percussão. Sei. Aí depois eu comecei a tocar numa banda chamada Cheiro da Terra, do finado Werther Moraes. Era uma que tinha um ônibus invocadão, era? Isso. Eu lembro desse O ônibus. ônibus da banda foi aquele ônibus, o ônibus que fez aquela novela de Tieta. Exatamente aquele ônibus. Era o ônibus da banda que eu tocava, Eu Cheiro da lembro Terra. daquele ônibus, um ônibus bem invocado. Era Marinette, né? Como chamava Isso. antigamente. Andei muito naquele ônibus. E aí, eu fui convidado para tocar percussão nessa banda. E lá tinha um baterista chamado Bacalhau, um baterista. Não sei nem se é vivo, Bacalhau. Tocava muito, cara. Batera, super batera. Mas aí, Gostava também do gostava de um negocinho. negocinho, um quentinho. E aí, a gente foi tocar no povoado Pedrinhas, em Areia Branca. Naquela época era banda de baile e a banda de baile tocava em cima do caminhão. O palco era a carroceria do caminhão. E aí, cadê o Bacalhau conseguir tocar? Aí o Isaías, que era tecladista na época, disse: rapaz, pega a bateria aí. Eu digo, mas não sei tocar esse negócio não. Ah, rapaz, o que você fizer aí já. Aí pronto, aí comecei a tocar. Comecei a molejar ali meu capenga e fui aí, né? Já sabia os arranjos, as colagens, né? Eu como percussionista, aí pronto, comecei a tocar bateria daí. E aí nessa mesma banda, eu toquei um carnaval, posteriormente, e o Werther Moraes disse: rapaz, eu não recebi o cachê do carnaval, que era carnaval de clube naquela época. E o que eu tenho aí tenho bateria, tenho percussão,
tem um violão, era um violão Giannini, na época, um violão muito bom na Caixana Bonita. Foi aí que esse violão veio junto como forma de pagamento. E aí eu ia nas bancas comprar aquelas revistas, né? Aqueles acordes tudo errado. Mas aí foi quem. Revistinha de cifra, né? Aquela revistinha de cifra, era. O acorde era dó, o cara botava ré com sétima maior. Era assim, tudo troncho. Aí botava acorde e tá meio estranho. Mas... Foi a partir do violão que eu comecei essa parte de harmonia, né? De gostar um pouco mais de harmonia, né? Começou a partir daí. Você vê que uma coisa foi ligando outra, né? E aí, pô, foi até hoje, né? Cutucando ainda. E nessa brincadeirinha, nessa besteirinha, quantos instrumentos você toca? Rapaz, pergunta difícil aí. Então, eu não sei quantos, né? Mas os básicos eu toco. Bateria, percussão, teclado, acordeon, violão, guitarra, contrabaixo, né? Esses mais... Sopro. Toquei sopro. Eu tenho 2 sax alto em casa, tenho um soprano e tenho 2 trompetes e um trombone de vara. E juntar tudo no Flauta doce. tenho também. A gente tem um colega lá na gravadora, ele é mineiro, mas é que ele mora, na verdade, na divisa, né? Entre Minas e Rio de Janeiro. Aí ele é meio misturado. Aí ele disse que ele toca 365 instrumentos. E Um por dia, né? na primeira reunião de videoconferência da gravadora, o cara saiu dizendo os instrumentos que tocava, aí a gente ficou enchendo o saco dele, dizendo que ele tocava 365 instrumentos. O Leone Muniz canta muito, o cara também, fantástico. Mas enfim, então você toca mais ou menos de 365. Porque se for colocar por exemplo, percussão. Percussão é infinito, né? Não tem fim. Percussão é igual matemática. Tudo que faça um ruído faz parte da percussão ali, tá inserido dentro da percussão. Teve algum que na hora de aprender assim, não, esse é mais difícil. Rapaz, esse aqui não é tão. Teve algum assim que você teve um pouquinho mais de dificuldade? Rapaz, eu sou autodidata, né? E quando você começa a pegar no instrumento para aprender, se você não tiver uma orientação, né? Fica um pouco difícil. Todos eles, né? Você tem que ter uma força de vontade mesmo de querer aprender. Mas o acordeão, ainda hoje, é um dos instrumentos um pouco mais complexos para poder aprender. O baixo acústico também, porque é um instrumento que você trabalha por posições, né? Você trabalha por posições. Então, se você tocar um milímetro ali fora daquela posição, ele vai tocar desafinado. Violino, violoncelo, esse tipo de instrumento que não tem uma marcação. Você tem que tocar sem olhar, né? Então, você tem que aprender a posição mesmo, né? Então, Muito mais difícil, né? são instrumentos... Todo baixista que toca fretless, ele consegue tocar o contrabaixo mesmo acústico. Facilita. Porque o fretless, ele já é um instrumento meio que nesse padrão. Porém, Ele pode olhar, né? Tem a facilidade, tem facilidade de baixar. olhar e o braço é mais estreito, né? Porque o braço do baixo acústico, ele é largo. Então, a abertura da mão, dos dedos, é bem maior. Né? Pode? O nosso produtor Ismael quer fazer uma pergunta. Fica à vontade aí, Por meu favor. querido. Aqui é bate-papo. Fica à vontade. Tá me ouvindo aí, né? Sim. Só uma pergunta de leigo. Por que o contrabaixo é considerado um instrumento de percussão? E ele é um instrumento de corda que erra muito, né? Por que é considerado um instrumento de percussão? Pergunta massa, né? Pergunta excelente, viu? Na edição aí, bota umas palminhas aí na sua pergunta. Eita! Porque, veja só, o contrabaixo, ele compõe a cozinha, como o pessoal chama, né? A cozinha. Se tem uma bateria e o contrabaixo, ele trabalha junto, muito colado com o bumbo. Então, ele dá esse pulso junto com a bateria. Então, ele não é só um instrumento de percussão, como ele também é um instrumento de harmonia, né? Porque você pega um baixo de 6 cordas, você tem ali um recurso que você pode fazer uma harmonia, pode fazer um solo, é um instrumento de melodia também. Então, é um instrumento bem versátil, né? E está inserido também na percussão por conta disso, porque ele trabalha com ritmo também, né?
É diferente de você, por exemplo, um piano é um instrumento completo, que você pode ter todos esses elementos, né? Tanto o ritmo, quanto a melodia, quanto a harmonia, em um instrumento só. Porque você consegue dividir isso, né? O contrabaixo, como ele é mais um instrumento de marcação, e aí o pessoal denomina que ele está inserido dentro desse contexto de percussão, né? É mais ou menos por aí. Eu não sei se deu para você entender essa Excelente resposta, né? pergunta, viu? Muito É, boa bacana. pergunta aí. É isso aí, então, olha. O Facecast Podcast é cultura. Aqui você aprende. Alegria já trabalhou, quando eu falo trabalhou, produziu, tocou, né? Para quais cantores e bandas? Se é que você vai lembrar que já trabalhou para uma galera, né? Rapaz, caramba. Vindo da banda de baile, né? Banda de baile, Cheiro da Terra, né? Santa Como você Rosa, falou Cheiro aí. da Terra. Santa Rosa eu fui Santa baterista, Rosa. substituí um cara chamado Lourinho, baterista. Era um dos melhores bateristas que nós temos aqui no estado. Chiclete com Banana veio buscar ele em casa, na Lourinho Lagarto. Tocava muito. Tocou muitos anos na banda Los Guaranis. E ele veio para a banda Santa Rosa. E essa banda ensaiava ali no Conjunto Tamandaré. E eu sempre ia lá, né? Pegava a bicicletinha e ia lá ver Lourinho ensaiando. E aí findou que Lourinho que me indicou para ficar tocando bateria. Eu era novinho. E aí depois, posteriormente, essa banda virou a banda Calcinha Preta, né? Interessante. Virou Calcinha Preta. E aí foi mais ou menos isso. Ou seja, era para você ter sido músico da Calcinha Preta. É, exatamente. Mas assim, quais outros cantores e bandas que você... Então, aí Santa Rosa, Cheiro da Terra, é, das mais antigas, né? Teve uma de Cassino Royale, lá de Tobias Barreto. Aí veio Chicago Tem Rogério, Cid Natureza, Sandro Magia, Os Humildes, na época, fez muito sucesso aqui no estado. Aí Maísa Reis, Fogo na Saia, que hoje é a banda que eu faço parte, né? Também. E, rapaz, Vai é lembrando muita coisa, aí. é muita coisa. Muita coisa. Algum cantor de fora que veio, você fez freelancer, pode colocar aí também. Rapaz, eu toquei com um cantor de fora internacional. Eu toquei com Patrick Demont. Teve uma vez que ele veio fazer uma turnê aqui Francês, né? e eu acompanhei ele tocando teclado, né? E daqui do Brasil teve. Aí veio na época que eu tocava uma banda de samba chamada Papo de Samba, que depois virou Forte Desejo, que a gente fazia muito aqui banda base para os cantores de samba, né? Salgadinho, Crigo, Delcio Luiz vinha muito para cá na época, Dudu Nobre, Rodriguinho, entendeu? Então eu acompanhei esses artistas e outros que eu não lembro agora, Gustavo Lins, muitos artistas da nata do samba mesmo, né? Porque E tem muito artista que às vezes vem só o cantor, a banda fica, né? Ele isso, manda o repertório e é, é o pessoal aqui que está fazendo o show que isso. vê uma banda boa e Isso, uma tal, pra banda tocar. base para poder fazer esse trabalho com eles, né? E eu achei muito, muito válido, porque você aprende muita coisa, né? E eles ficavam um pouco abismados com a qualidade o resultado final, né? Porque eles não achavam que aqui, por ser um menor estado, né? Não tivesse uma banda de samba base que pudesse acompanhar eles, que era todo nível nacional, né? Internacional, e aí Porque isso foi bom. Nordeste normalmente, na visão de quem é de fora, não tinha tanto assim feeling, né? Para esse tipo de pagode, né? Mas é o contrário, né? Na verdade, o nordestino ele é muito versátil. O nordestino ele é um músico swingueiro. Então, qualquer estilo que você botar para um músico nordestino executar, se ele ouvir como é aquela execução ali, ele pode não executar 100%, mas 99% ele vai executar, certeza. É tanto que tem muitos músicos aí, amigos nossos, que estão por aí, pelo Brasil, tocando com artistas, grandes artistas, né? Maraísa, com o Wesley Safadão, que tocava Marquinho Guitarrista, que é daqui de Propriedade também. Tem Pequeno, que toca com Maraísa, Mauri, uma galera daqui de fora que tá tocando com a galera, né? Teve aquele menino, acho que Anderson era baterista de Bruno Marrone, Tocou né? muitos anos com o Bruno Marrone, gravou muito. Foi músico da banda do Faustão, né? Domingão do Faustão, Anderson Batista. É Isso. a família de músico, né? Você acha que
essa versatilidade de tocar para artistas de vários gêneros lhe deu uma maior facilidade na hora de produzir? Porque o que se diz é que cada gênero tem um produtor específico, né? Mas eu percebo que você não produz só um tipo de gênero, né? Não. Você produz gospel, já produziu para Sim. mim e para outros cantores, produz forró e sertanejo, Chico Queiroga e Antônio Rogério, que é outra Sim. praia, né? Isso, Já participaram, inclusive, depois eu falar disso, de festival de jazz, né? Sim, Nos Estados Unidos e isso. tal. Então é uma gama. Você acha que isso lhe deu facilidade de produzir diversos gêneros? Porque tem produtor que só trabalha com um gênero, né? Eu digo que essa facilidade vem exatamente lá de trás, do baile. Porque o baile, a banda baile antigamente tinha que tocar tudo. Você tinha que tocar de música internacional, a rock and roll, samba, tudo, balada. Então, eu acho que essa versatilidade foi de lá de trás, né? Por ouvir e tocar muitos gêneros diferentes, né? Musical, né? Então, eu acho que foi isso aí. Mas realmente tem produtores que se especializam em uma área, né? No sertanejo, ou no rock, ou no samba, né? Tem muita gente que só produz samba. Porque ele cresceu ouvindo aquilo ali muitas das vezes em casa, o pai, a mãe, numa roda de samba na esquina, ele foi ouvindo e gostou daquilo ali e só quer fazer isso, só quer fazer isso. E é bacana também, né? Porque a música é vasta, né? Tem espaço para tudo, para todos também. Eu acho bacana também o cara também seguir uma linha, né? Porque de repente ele se especializa mais naquilo ali, né? Mas aí tem o outro lado também, que é o músico que também como eu, assim, né? Eu gosto de muitos estilos musicais e ouço muito e já ouvi muito. E ter essa facilidade por conta disso também, né? Da estrada. E aí, fale um pouco sobre as suas experiências internacionais, essas viagens, a primeira vez que saiu do Brasil, né? A gente Rapaz, nordestino que é meio matuto, aí quando vai para outro país, como é? a primeira coisa foi logo em São Paulo, né? Você viu um avião daquele de voo internacional, você, rapaz, esse negócio aí não vai voar, não. Aquele, Cara, aquele matuto, negócio gigante, negócio grande do caramba. isso vai sair do chão, irmão? Rapaz. Então, a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional, fui para Nova Orleans, para tocar no Festival de Jazz, que é um dos maiores festivais do mundo, né? Lá reúne músico do mundo todo. E foi, inclusive, com Chico Queiroga e Antônio Rogério, né? Ele foi convidado para participar desse festival lá. E, inclusive, eu fui várias outras vezes com eles também. Não só para os Estados Unidos, como para Guatemala também, para Honduras, né? Em outros festivais também lá. E é uma experiência fantástica, né? Porque você Europa eh, já. já fui Portugal, já fui para Bélgica e vários estados da França. Mas todos eles com Chico Queiroga e Antônio Rogério ou alguma oportunidade com algum outro Não, artista? teve outro artista chamado Cobra Verde que eu fiz produzi um trabalho dele, um CD dele. E quem me produziu junto também foi um belga chamado Damian. Inclusive trabalhou comigo em algumas campanhas políticas aqui, né? Nessa área de vídeo ele é fera. E foi a partir daí que ele me fez esse convite para poder produzir, fazer a produção musical e os arranjos do CD de Cobra Verde, que é um sanfoneiro lá de São Domingos. E a partir desse nosso contato, teve, teve a oportunidade da gente ir para a Bélgica, certo? E de lá ir para a França. Como ele é belga, a gente ficou lá, fez vários shows lá na Bélgica e fomos para a França. Foi onde a gente passou a maior parte do tempo, né? E é uma experiência fantástica, né? Você com a música, você poder ir aonde você nunca imaginar que você fosse um dia. Não tem preço, não tem, sabe? Muitas das vezes o dinheiro não paga a felicidade de você estar ali tocando e as pessoas gostarem da música que você está fazendo, a sua música, né? Aquela música regional, o forró, aquele forró, né? Tradicional. No início teve algum receio, assim, mas como é que que é outra cultura, é outro povo, é outro ouvido, né? Teve algum receio, mas como é que esse pessoal vai Vai se receber essa comportar, música, né? vai se comportar? Então, nos primeiros dias nós ficamos muito receosos, né? Porque a gente não sabia qual seria o comportamento daquelas pessoas.
Só que a música nordestina é uma música dançante. Não tem como a pessoa ficar parada. No mínimo, ele vai estar balançando a cabeça ou batendo o pé. E aí, nisso que lá também tem músicas, né? Alguns estilos de música também que são músicas alegres. Então, eles, Se identificaram, né? total, foi muito rápido. E aí, isso também contagia a gente no palco, né? Que tá ali transmitindo aquela energia para eles também e recebendo essa energia também. Foi fantástico. Muito bom. Para quem é de fora de Sergipe, talvez não vai entender tanto essa pergunta, mas para nós sergipanos é mais fácil conhecerem essa música do que o hino de Sergipe, né? É. Qual é a sua relação com a música Meu Papagaio? Qual é o sergipano Ismael Silva que não conhece a música Meu Papagaio? Qual é a sua relação com essa música aí? Essa música eu fiz. É a sua composição. Não, essa música não é minha. Eu fiz uns arranjos para essa música que ainda hoje toca na TV Atalaia, né? Essa Ganha música, direitos autorais, não. rapaz, não, mas Se ganhasse, você tava rico, porque toca todo dia. no mínimo 2 vezes, né? Todo dia, menino. Então, essa música eu produzi na garagem da minha casa, quando eu morava lá no Fernando Collor, que você conhece muito bem lá. E aquelas vozes daquelas crianças, ali são minhas filhas. Né? Minhas filhas, Julie e Mirelle. Na época não tinha Maísa ainda. E eu tive o prazer de ser convidado para poder fazer o arranjo dessa música. E que o Menilson Filho, que tá cantando, Menilson, é o cantor ali. Né? Essa música ela já foi gravada anteriormente, né? Há muitos anos atrás. E aí eu fiz esse arranjo com uma nova roupagem e tá aí até hoje. Né? Toca todos os dias, no mínimo 2 vezes. Qual é o sergipano que não conhece Meu Papagaio, né? E muita gente não sabe que foi eu que fiz esse arranjo, né? É bom vai saber agora. Né? Foi. E por convite de meu amigo Milton Goulart. Quase que um hino de Sergipe, né, Ismael? É. Essa música. Quem é o compositor? O compositor eu não sei. Bom, faça uma pesquisa aí, pessoal. Vai. Eu Compositor não sei- da música Meu. eu não Acho que sei- o nome é esse, Meu Papagaio. É Né? isso. Deve ser Eu esse não o nome da sei música. responder agora, mas Veja aí, meu produtor, É? dê uma pesquisada aí, se der, e a gente É coloca fácil. aí. Uma pergunta interessante. É verdade, eu não sei nem se o nome da música é esse, mas é verdade que a música Alegria, 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 de Ivete Sangalo, foi em sua homenagem, foi a composição. rapaz, eu não sei 100%, né? Porque essa música é de Gigi, baixista de Ivete, que é muito meu amigo. Né? E outra vez eu conversando com ele, eu não sei se foi brincadeira ou se essa música realmente foi feita em minha homenagem, ou se ele fez a música e ele E lembrou. me lembrou, né? E a gente conversando, uma outra oportunidade, ele falou: essa música aí é sua cara, eu fiz pra você. Eita, rapaz. Gigi, um abraço, Gigi. Sou seu fã, negão. É isso aí. E dentre tantos episódios engraçados, e você é um cara engraçado, Alegria devia ser seu nome mesmo de batismo, né? Porque realmente você é um cara muito alegre. Estou pensando seriamente Né? de inserir esse nome ao meu nome Aí a ideia oficial. aí, Né? Já vim Fazer pensando uma sobre ele. enquete aí, né? É. Né? Porque falou em alegria, realmente você é o que você transmite pra gente alegria. Acho que eu só lhe vi estressado uma vez, né? Situação muito chata, mas deixa quieto. Entre tantos episódios engraçados no palco. Oi. A composição é de Chico Queiroga e Antônio Rogério. Meu papagaio, Chico Queiroga e Antônio Angélio. Não sei agora ao certo. Tá, Mas Não, ele, no Google, né? Tá aparecendo aí. nós já gravamos essa música, agora eu não sei se a composição é deles. Pode ser, sim, claro, os caras são grandes, né? Compositores, né? É até bom a gente ver com você e você fazer uma ponta aí pra gente trazê-los aqui. Sim, claro, com certeza. Sim, mas de tantos episódios engraçados no palco, nos bastidores. Cite uns dois aí. Situação engraçada mesmo assim. Por falar em Chico Queiroga e Antônio Rogério, nós fomos tocar na Guatemala, num lugar chamado São Pedro Sula, ou é São Pedro da Laguna. Pronto, Lago Atitlán, Guatemala, lugar lindo, fantástico. E na beira do lago tem um francês, ele já morava lá há muitos anos. E é tipo uma aldeia, né? Uma aldeia rodeada de montanhas. Nós estávamos a 2.500 metros abaixo. E logo na chegada, eu tenho medo de cachorro, meu irmão. Você não tem noção, não.
Aí, na chegada, 5h30, 6 horas, anoitecendo, né? Um pastor alemão, meu irmão, desse tamanho. Veio de lá pra cá. Só que o cachorro acostumado com turista. E eu nem esperei o cachorro chegar pra poder recepcionar a gente, né? O Meu irmão, cachorro foi brincar. foi. Eu corri pro dentro do mato, meu irmão, sem saber pra onde tava indo. Na chegada. Corri. A minha sorte foi que eu me bati com um pé de pau de cara. E subi no pé de pau. Eu costumava subir coqueiro. Então os caras ali, "Eia, homem, não corra, onde estás? Los perros es tranquilo." E aí teve esse episódio com os peros, né? Os peros são cachorros, né? Esse foi um dos episódios mais... que depois o cachorro ficou, rapaz. A gente chegou no restaurante e o cachorro, porventura, sentou aqui nos meus pés, aqui, ficou aqui deitado aqui, eu alisando ele. De Virou vez seu quando, amigo. de vez quando eu dava uns tapas, né? Filho da mãe, você me fez eu correr com a cara toda sanguentada, o cara passou babosa no rosto aqui. No dia tava melhor. Babosa é um grande cicatrizante. Cicatrizante. E Babosa. no palco, assim, ou no camarim, teve alguma situação engraçada também? Rapaz, sempre tem. O tempo todo. Lembra de algum aí, assim, né? Outra feita eu fui tocar no Forró Caju, no som do Ricardo Sá. E nós fomos passar o som à tarde. Eu tava tocando acordeão, né? E no monitor do palco tava um técnico chamado Raimundo. Raimundo, cheiro. Te amo, meu filho. Acaba gente boa demais, é educadíssimo. E tem um timbre no acordeão, que é um nome chamado pícolo. É um timbre que é bem agudinho, sabe? Mas é um super agudo. Que se você puxar mesmo, ele remete um som de uma microfonia. E aí, passando o som, e aí vira e mexe, aí eu pegava a nota aqui na sanfona aí. Aí ele ia lá e mexia. Aí eu... Aí, aí ele ia mexer. Doidou, né? Aí ele desligou as forças. E aí continuou a microfonia. Ele disse, não é possível. E eu... E ele pra lá e pra cá. Ele desligou a mesa. Coitado. Ele desligou o som, desligou o PA, desligou tudo. E a microfonia continuava. Rapaz, quando esse cara viu que era eu. Ele quase me mata. Eita, doideira. Ai, meu Deus do céu, Raimundo. Outra vez, a gente viajando, a gente foi tocar com uma cantora gospel, Cícera Cícera Nascimento. Nascimento. Eu não sabia das armadas desse cara, mesmo, dentro da van. Foi impropriado, não foi? Foi. Então hoje a gente procura o grilo. Faça aí, rapaz. Rapaz, igualzinho, olha. Então hoje a gente procura o grilo e a alegria quase se acabando. Que diacho desse grilo. Agora me diga como é que um grilo entra dentro de um avião. E o povo acreditou que tinha um grilo dentro do Estava avião. procurando. A primeira vez que eu fui. A primeira vez que eu fui. A primeira vez que eu fui para Nova Orleans. Tá? Aquelas aeromoças mais antigas, né? Mas tarimbada, né? Porque é um voo internacional, tem que ter um pessoal mais experiente, né? E eles procuraram esse grilo e nunca achou esse grilo. E era eu fazendo. Eita, vamos Não falar. só o grilo, como o apito de um guarda também. Eu até parei de fazer mais porque uma vez o cara avançou um sinal, que o cara tava sem capacete. E aí quase o carro que vem lá pra cá quase pega ele. Eu disse que não ia fazer mais, né? Só de vez em quando, não abuso tem mais. como Não. fazer aí? Tem. Eu vou afastar um pouquinho aqui para não distorcer o áudio. O cara toca boca, meu irmão. Diga E aí quando o cara dá um chuva breve, né? Eita, rapaz. Agora você torou minhas pernas, porque eu vou para uma pergunta tão séria depois de rir, né? Oh, meu Deus. Vou até beber água. Então. Vamos beber água nós dois. Vamos para um assunto sério, bastante sério, depois a gente volta a rir. Sim, claro. Foi uma notícia que chocou o Brasil inteiro, né? Como o músico, o produtor
muito experiente, você tinha relação com diversos cantores. Aqui em Sergipe tem alguns que fazem parte do cenário nacional, né? Isso. Qual foi a sua reação ao receber a notícia da morte da Paulinha Abelha? Rapaz. Na verdade, ainda hoje não cai, não caiu a ficha, né? Não caiu a ficha ainda. Né? Porque Paulinha sempre foi uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito do bem, uma pessoa muito. Ela saía, ela saía do camarim para falar com todo mundo. Ela falava com todo mundo, né? E brincava com todo mundo. Ela sempre foi alegre, sempre desse jeito. Eu trabalhei com a Paulinha Abelha numa banda chamada Balança Brasil. Na época, essa banda era de Tonico Saraiva, que é o presidente do sindicato, Tonico, um baixista, né? E a gente trabalhou junto nessa banda. Ela vinha de Simão Dias, né? Pra ensaiar tudo. A gente dormia lá na sala, jogava os colchão lá e ficava lá. Naquela época, a sede da banda era assim, né? Os ensaios, né? Era na garagem. Ou num quarto, né? Não tinha estúdio, era muito pouco estúdio. E a notícia foi. Rapaz, é difícil, né? Pessoa muito jovem, pessoa com tudo pela frente ainda. Mas, infelizmente, é, é o caminho de todos De nós, todos né? nós, só que ninguém Muito- espera, né? Pessoa Muitas das jovem, vezes a gente bem sucedida na não se música. conforma, muitas das vezes, né? De imediato, vai cair nas fichas, a ficha aos poucos. Né? Às vezes a gente vê um vídeo com ela ali e a gente acha que ela tá aqui. E está, né? Não está fisicamente, mas ela está por aqui. É uma pessoa muito do bem. Tenho certeza que Deus botou ela no bom lugar, porque ela tinha um coração bom. Eu lembro da reação de um pessoal de um podcast, inclusive, né? De nível nacional. E o pessoal, quando chegou a notícia, os caras pararam o podcast. Eles pararam, a gente vai acabar a entrevista aqui. É porque não tem Parou, eles pararam de gravar na hora e acabou, assim, não continuou o programa não, porque desestrutura, né? Desestrutura. é muito assim, já é muito difícil um cantor, uma banda nordestina ganhar o cenário nacional, não é fácil, Não, né? é fácil. Principalmente em Sergipe, então, né? E Calcinha Preta foi uma das bandas sergipanas que conseguiu, né? É. Galgar o cenário nacional e até internacional. Tocaram em Isso. vários países. Ainda toca, ainda. E a Paulinha foi parte de tudo isso. Isso, Né? participou. Tanto ela como os que fazem parte da Calcinha Preta são um espelho para todo cantor, músico sergipano Isso. que quer ter sucesso. Né? Exatamente. E aí a gente vê, meio que uma parte de nós, músicos, cantores sergipanos, independente se gospel, se secular, foi junto com ela. Né? Uma coisa assim. Com realmente. certeza. Que a gente vê que é uma pessoa de boa índole, pessoa de um enorme E coração, como você né? diz, né? Se esforçou, né? É. Para chegar, não foi da noite. Quem vê o sucesso acha que chega da noite não pro foi, dia, não. né? Ralou para chegar Tem ali. uma escada, né? Uma escada para poder percorrer. Né? E muitas das vezes essa escada tem degraus ruins, né? Você pisa, você toma um tombo ali, mas você levanta e vai em frente, né? Passa muita coisa para chegar. Alegria. Família é O alicerce. Família é o alicerce, é a base, né? No geral, né? Porque em tudo que você começa da sua trajetória, né? Nasceu, né? Já tá ali, já é uma família, né? Formada, né? Então, a minha família é a minha base, é o meu alicerce. Minhas filhas, meus quem pais, viaja muito, né? Como é minha essa esposa, saudade? meus sobrinhos. Eu sou muito apegado à minha família. Hoje eu não já tive muitas oportunidades de ir para fora, não só aqui no Brasil, né? Aliás, não só aqui no Brasil, como fora também, em vários países. Tive muitas oportunidades. Eu não fui por conta dessa minha base, que é a minha família, né? Então, assim, porque nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo é sucesso. Né? O sucesso, muitas das vezes, você não precisa ir tão longe para você poder fazer um certo sucesso. Ou você tem uma vida tranquila, né? Vou dizer assim, uma vida que você veio de lá de baixo, né? Continua lá de baixo, mas com uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais estabilizada, com mais experiência, né? Você vai moldando as coisas, você vai aprendendo. E você vai aprendendo isso com a família, né? Então a família é o alicerce. Por falar nisso, qual foi a melhor proposta que você recebeu, mas
não vale a pena, por melhor que fossem os valores. Se é que você pode falar. Sim, claro. Então, essa foi esse foi uma das oportunidades que eu tive de ficar em Nova Orleans. Já tive a oportunidade de ficar na França. Já tive a oportunidade de ficar na Bélgica, em outros países também. E é ser convidado também para tocar em bandas na Bahia, no Rio de Janeiro também. Mas não adiantava eu sair daqui para ir para esses lugares para ganhar ou o mesmo valor ou menos do que eu ganhava aqui. Entendeu? Então não valia a pena. Não, mas é uma vitrine, rapaz. Eu quero saber. Tudo bem, o músico tem que ter uma vitrine, o artista tem que ter uma vitrine. Mas se você está ganhando R$ 1 aqui, na sua cidade, você dorme todos os dias na sua casa, você vai sair da sua casa para ganhar R$ 1 em São Paulo? Eu não vou. Pô, se eu estou ganhando R$ 1 aqui. Se for para você adquirir uma experiência, tá, aí tudo bem, é válido. Aí tudo bem. Mas se você já tem uma certa experiência, você já foi, você já sabe como é, você já rodou por aí. Então, assim, no meu ver, eu não acho vantagem. Você sair do seu lugar, do seu estado. Mas teve alguma que lhe balançou? Eita, paizão. Tremeu na base. Teve uma época que o Tomate, ele saiu de uma banda chamada Rapazola, lá de Salvador, e um amigo meu chamado Hugo, trombonista, que a gente foi criado junto na música, né? Lá o Hugo é do Castelo Branco, né? E hoje mora em Nova York, é doutor em música, tocou e gravou muita gente com o Jal, com o Ivete, gravou muita coisa com o Ivete, DVD de Ivete, e Harmonia do Samba. Essa galera, o cara é muito requisitado. É o que tocou com as bandas de Gilton Andrade, né? Gilton não, Macedo Brilho, desculpa. Eu acho que sim, é trombonista ele, das antigas. Se eu não me engano, foi ele uma vez que, que eu era bem magrinho, né? Acho que foi ele uma vez que colocou um apelido em mim, bem engraçado. Ele e Osman, guitarrista, Eu acho rapaz. que é ele mesmo, que ele gostava ele gosta dessas ondas. Ele olhou assim pra mim e disse, rapaz, tô lembrando de um desenho. Eu já fiquei esperando a lapada, né? Ele, rapaz, você parece aquele super bizarro, que era o vilão de Superman, que é a cara chupada, rapaz. É o Hugo. E Eita, ele, pega. ele, ele me indicou, que na época o Tomate ia fazer um trabalho solo, né? E esse foi uma oportunidade que me balançou bastante. Outra oportunidade que me balançou muito foi o Krigo. Quando ele veio para cá, que eu produzi um show dele, um show, né, dele, com uma banda base de samba, e ele viu que o negócio era sério, o negócio andou, e o negócio fluiu, até que a gente tocou aqui, tocou em várias cidades de Alagoas também da Bahia, na época. E ele me fez um convite para ir embora para São Paulo com ele, e eu não quis. Eu não vou dizer o porquê, né, agora, porque não, mas não, Deixa quieto. é, eu por mais de ter esse apelido de alegria, mas no meu trabalho eu sou muito sério, no meu trabalho, eu levo muito a sério, Eu sei e, como é. né, Eu sei como é. e na hora de falar sério, eu falo sério, e é muito sério. Então, assim, teve algumas coisas que eu não fiquei satisfeito com ele, e por isso também eu esse foi um dos motivos, né? Eu já não iria, mas esse foi o principal motivo, foi esse. Vamos lá. Qual cantor, banda que você nem tocou, nem produziu, que gostaria de ter tocado ou produzido? Rapaz, Pode ser um cantor, uma banda, ou pode ser os dois. não, daqui não tem, não. No cenário No nacional, cenário alguém assim. nacional. Rapaz, eu gostaria de produzir Belo, porque eu gosto muito de samba, né? E Belo foi um dos caras que o Prateado lançou no cenário, na verdade, né? Olha lá, quem sabe É. esse podcast chegue lá do Belo. Ei, Belo! Pode chegar, né? E o Prateado, ele mudou a forma de tocar o samba, na verdade, né? Esse samba mais moderno, né? Então, e eu sempre gostei, sempre ouvi ele, né, produzindo e as músicas de Belo, que é um trabalho fantástico também. Ele e outros também, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Você se vê aposentado na música?
Ah, não vou tocar mais, não vou produzir mais, vou para dentro do mato. Você se vê assim, parar realmente totalmente da música. Rapaz, Profissionalmente falando. chega uma hora que você quer dar vai precisar dar uma Mas descansada. você se vê nessa condição. Rapaz, não. Porque às vezes o cara sabe que chegou a hora do corpo, né? É. Porque viagens e tudo, É. a galera só vê o glamour, né? De estar lá no palco, aquela coisa toda, aquela multidão, a galera gritando, e fotos, e bababá. Mas é cansativo, né? Cansa. Tanto a mente quanto o corpo, É. tudo. Né? Cansa. É porque, na verdade, é o seguinte, né? E tem instrumento que é muito pesado, né? O acordeon, a sanfona, o Esse baixo. foi, São foi, instrumentos foi um dos motivos pesados. de eu ter parado de tocar acordeão. Assim, eu toco, quando eu vou tocar, toco sentado. Eu vou gravar, eu gravo sentado, entendeu? Em pé não tem como. Inclusive, amanhã, por sinal, eu tenho uma consulta no ortopedista para ver essa minha colunazinha e o joelho que E já tá tudo certo. E a sanfona, acordeon. Para quem é leigo, qual a diferença? Sanfona, acordeon? Tem alguma diferença? Como muda é? o nome. Só o nome. O instrumento é o mesmo. Agora, concertina, aí já é outro instrumento, é a sanfona de 48, de 8 baixos, né? Que já é diferente, o pessoal chama de pé de bode, né? Aqui no Nordeste, né? Entendeu? Tem a... Aquela gaita do sul. É diferente, é diferente. É totalmente diferente. Porque o pé de bode mesmo é um instrumento, rapaz, olha o nome que botar. Sabe por que pé de bode? Que é difícil demais, meu irmão. O bode anda por outro. O bode anda na caatinga, anda por dentro de espinho, anda por... Sobe pé de pau. O bicho é coisa braba. A sanfona pé de bode é o seguinte, ela dá uma corda para fora e outra para dentro. Por exemplo, se você der um dó para fora, para dentro é um fá. Tipo uma quarta, sabe? É um instrumento. Você é doido. Aquilo ali eu quero aprender mesmo. É difícil. Quem toca aquele bicho ali, rapaz, vou dizer, é um gênio, viu? Porque é difícil. Não é fácil, não. Eita, o que é mais difícil? Tocar, produzir, compor, mixar ou masterizar? Eu não perguntei, mas você já compôs alguma coisa assim, cantada, né? Já tem. Tem cantada. Tem, Né? inclusive, que Instrumental gravadas. também. Instrumental, Aproveita e já diga, cantada. você tem vontade, já gravou, tem vontade de gravar algum instrumental assim? Como um Então, álbum mesmo? sim, Tal. eu tenho várias músicas instrumentais já começadas. Então você já começou um bom início, né? É. Só que eu não quero fazer essas músicas de qualquer jeito, ser mais um instrumental, entendeu? Eu quero deixar uma marca dessas músicas. Eu quero deixar a marca do meu estado. Os ritmos que nós temos aqui, que são muitos, entendeu? Então eu quero pegar. Eu acho que não vou dizer não. Vou dizer não. Vou dizer não. Vou dizer não, que tem muito ninja. Então Não vou dizer não. segure. Aguarde, só vai. Não, Fica aí no não vou dizer aguardo, não. Não vou dizer não. Então só diga, o que é mais difícil? Tocar, produzir, compor, mixar, masterizar? Na verdade, cada um tem a sua peculiaridade, né? São etapas diferentes. Então, cada um tem o seu grau de dificuldade, né? Porque, na verdade, eu não digo dificuldade, mas tem o seu, como eu posso dizer, tem a sua textura, né? Porque você compõe uma música, tem gente que pega um violão aqui, ou muitas das vezes, do nada, começa a escrever e daqui a pouco começa a surgir uma letra ali, um tema, né? E eu tenho essa facilidade. Eu tenho, é porque eu não pratico a coisa do compor, mas eu tenho facilidade de compor, entendeu? E eu acho que é isso, né? O mixar é aquela coisa, Vai muito da percepção musical. vai muito do que você fez, do que... Para quem não né? entende, aproveite e diga a diferença de mixar, masterizar. Então, o mixar é você agrupar, né? Você agrupar aqueles instrumentos que foram gravados, né? Com voz, com tudo, com back vocal, tudo, e você fazer um plano de visão auditiva, né? Então, poxa, eu quero essa guitarra mais para cá, eu quero esse violão mais para cá, quero essa sanfona mais aqui. Então você consegue visualizar o som. Isso é a mixagem. Isso é a mixagem, né? A masterização, você vai refinar o que você fez nesse agrupamento, né?
Não, poxa, eu acho que no todo aqui deveria diminuir aqui tantos decibéis aqui do grave, do agudo deveria aparecer um pouquinho mais. Então, é, é você fazer o acabamento de uma casa, né? A mixagem é você construir a casa, né? E a masterização é o acabamento final, para que essa casa fique pronta para que as pessoas possam consumir. Então, na questão da produção, né? Depende do produtor, mas às vezes também depende se for instrumental do músico, Isso, se for a música cantada depende do cantor. isso. Então, seria mais difícil porque depende de um terceiro, a parte de produção. Porque Não, tem cara que é desobediente. O cara paga o produtor para o produtor produzir e ele não aceita nada que o produtor fala. Você sabe o que acontece isso? já acontece bastante, por sinal, né? Eu espero que eu não tenha lhe dado trabalho. Não, não, não. Eu sou aquele produtor que eu gosto de ouvir, né? Primeiro, chega um artista, ele chega com a ideia formada. Então você tem que partir dessa ideia formada dele, né? Absorver o máximo possível. A não ser que quando faça assim, ó, não, eu quero que você fique à vontade, né? E aí, pronto, aí tudo bem. Mas quando ele chega com essa ideia formada, se você fizer algo um pouco diferente, meio que soa desentoado para ele, porque ele já está com essa ideia formada. Então, depende muito do que se vai produzir, de como vai partir o início dessa produção. Aí cada música é uma produção diferente. Eu não sei se você concorda, mas, por exemplo, aconteceu com nós dois o seguinte, eu até lhe contei, não sei se você lembra disso, acho que foi a primeira música que eu produzi com você. Eu passei um mês tentando fazer um arranjo vocal e não saía. Eu estudava para lá, estudava para cá, e o arranjo não saía. E eu decidi, eu disse, rapaz, não vou fazer não, porque não está saindo. E aí, na hora da gravação, você teve a mesma ideia que eu tive, só que eu não estava conseguindo executar. Não sei se você lembra disso. Eu disse, Não rapaz, lembro. faça isso aqui. Né? Seria tipo um belting com um drive no final, seguido de um vibrato. Sim, E eu não estava conseguindo lembro, fazer. lembro. Né? Porque Lembro. parece ser Foi a primeira simples. música, não foi? Isso, Eu lembro. meu guia. Isso. Mas eu disse, não, Alegria, não... Eu também tive essa ideia, mas tem um mês que eu estou tentando fazer e não sai. Vai fazer, rapaz? E saiu de primeira. Eu não entendi nada, porque eu passei um mês estudando, tentando fazer e não saía. Eu disse, olha, eu quero que você faça isso. Eu disse, eu tive essa mesma ideia, mas, rapaz, eu acho que eu não sou cantor para isso, não. E saiu de primeira. Muitas das vezes Então, é exatamente, né? É como você enxerga, né? Eu digo sempre, você faz um arranjo de uma música e você vai pedir para 10 pessoas ouvirem, essas 10 vão ouvir diferente. Vai ouvir diferente, todas elas. Porque todas elas têm um ouvido diferente, tem uma maneira diferente de enxergar as coisas, a música, como ela vai entrar no ouvido. Então, isso é assim. Muitas das vezes você acha que aquilo ali não dá certo, mas quando chega na hora, o produtor ali lhe instrui ali muitas das vezes. E aí você faz como foi feito lá, né? Você pensou, mas não estava conseguindo fazer. Mas conseguiu fazer e com muita maestria, né? Por sinal. eu fiquei até surpreso. Eu saí do estúdio, foi isso. Eu fiquei uma hora tentando entender, porque você é um mês estudando, ensaiando, o negócio não sai. Você chega na hora, valendo. Que normalmente quando é valendo, o cantor fica mais, né? Fica nervoso. Fica um pouco e mais tal, receoso, mais receoso. É. E saiu de primeira ainda mais, né? Talvez foi esse pouco de receio que é normal, é como no show. No show, o cara toca 30 shows, mas cada um, ele uma coisa vai, diferente. vai subir com o coraçãozinho um pouco mais acelerado, que é normal. É a energia, né? A adrenalina. Isso é bacana. Então, justamente falando em produção, composição e tal, sem citar nomes, se não quiser, se é que teve algum caso, mas se não tiver, eu vou ajeitar a pergunta, né? Teve algum cantor, alguma banda que você tentou de tudo e não conseguiu produzir ou gravar essa rapaz? Infelizmente não dá, não tem jeito. Eu já vi acontecer isso, né? O cara tentou disso aí, mas você, infelizmente, não tem condições de gravar. Não foi comigo, viu, gente? Eu já vi, não foi comigo, não.
Já vi acontecer isso com um colega cantor, né? A gente até ficou triste, que queria que ele participasse daquele álbum, mas, enfim, já aconteceu isso. Já, de vez em quando acontece ainda, né? Não conseguiu produzir, não conseguiu gravar, não teve jeito. Não, muitas das vezes eu Não nem... que a culpa tenha sido sua, claro, né? Porque, veja, Envolve muita coisa, emocional. Emocional É. envolve diretamente na reprodução, na ressonância hoje, vocal, tudo hoje, isso. hoje em dia, as pessoas estão mais, como é que eu posso falar? Estão mais descansadas com relação principalmente gravar voz. Olha, Depois do autotune, né? exatamente isso. É exatamente isso. Não, pai, grava aí, depois você ajeita. Não, irmão, eu não ajeito. Eu posso até ajeitar algumas coisas, algumas cominhas que ficou ali e tal. E que muitas das vezes é bacana deixar, né? Não muito gritado, mas as pessoas estão assim. Não, pai, depois você ajeita. E eu cobro para poder ajeitar. Porque não é só chegar aí, apertar A um botão e tá percepção pronto. musical tem que Você ser. tem que ir ouvindo, você tem que ir ajustando trecho por trecho. Eu já fiz muito isso, afinar a voz de muitos cantores por aí. Mas teve alguns que foram lá para querer gravar, para querer que eu produzisse um trabalho dele e eu não produzi. Até porque tem um nome, né? A Eu zelar, pedi né? para ele cantar alguma música e ele cantou a música meio tom abaixo. Aí eu pedi para ele mudar, pra ele mudar o tom da música, aí ele mudou, ele continuava cantando meio tom abaixo. Aí eu precisei ser sincero com ele, né? Dizer, ó, rapaz, eu não sou de estar enganando ninguém. Eu poderia muito bem você gravar aqui, eu subi meu tom, tava pronto. Tá feito. Mas, e aí? E no palco? Você vai cantar, como é que vai ser? Vai cantar tudo meu tom baixo? Então, eu sugiro que você não grave nada agora e que você primeiro se ambiente com essa questão de afinação, como é que funciona, né? E aí eu indiquei um professor de canto para ele. E ele foi fazer, me ouviu e tal. E hoje canta até bacana, canta, né? Bem melhor do que o que ele cantava. Talvez ele Tem uma voz seja o melhor bonita, cantar por conta disso, né? exatamente, uma voz bonita, né? Um vibrato bonito. Então ele estava realmente precisando de alguém que fosse sincero com ele. E ele foi bom para ele que ele me ouviu, né? Me ouviu e eu indiquei um cantor, um professor de canto, e ele começou a fazer o canto e começou a entender como é que funciona a afinação. Que ele tocava um pouco violão já facilita, né? Agora você vê, o cara toca um instrumento de harmonia e canta meio tão abaixo, né? É complicado. Então, na hora da finalização, que é diferente, né? A masterização dos instrumentos de voz são coisas diferentes, né? Quanto menos efeito o produtor coloca e deixa mais a voz natural do cantor, significa não que a voz seja mais bonita ou que o cantor tenha mais técnica, mas significa que está mais ambientado com a música, mais conectado com a música. Quanto mais natural você deixar a O nome voz. já diz, né? Natural, né? Porque você cria salas é reverb, né? Que eu vejo que tem produtores que botam muito reverb, né? Isso. Mas eu não sei se às vezes a culpa é do cantor, né? Ou se é o produtor que gosta muito É o do produtor. reverb, ou gosta muito do... Antigamente Muitas se das usava vezes. muito eco. O eco hoje está praticamente É. extinto, né? É. O eco, na verdade, é um delay, né? Hoje é um delay, né? Na verdade. Né? Colocam em pontos... É, Hoje tem alguns gêneros que os caras colocam em pontos específicos, né? exatamente, né? Da É um música. detalhe ali, um detalhe, né? Um efeito, né? Naquele ponto ali você bota um delay e tal. E que é normal hoje, né? Se fazer isso. Já se fazia antigamente, só que os caras faziam na hora ali, né? E assim, a questão do natural eu gosto muito. Eu gosto mais da coisa um pouco mais natural, né? Você coloca uma salinha ali e tal, um reverbzinho, muito pouco. No meu caso, né? Que isso não é uma regra, na verdade, né? Não existe uma regra para mixagem. E muitas das vezes o cara estuda, uma teoria, muita teoria, e muitas das vezes na prática não funciona tanto, porque não depende só da teoria dele. Vai depender de onde ele está, na sala, né, o tipo de sala, se tem muito grave na sala, nos cantos. Então, assim, aí já é outro assunto para ser abordado, né? Que a gente vem tratamento de acústica e tudo, né? Isso influencia muito numa mixagem, numa colheita, né?
não gravar uma bateria, um instrumento, um violão, uma voz, influencia muito, né? No resultado final, né? Porque às vezes você vai colher ali do jeito que está ali, e depois que está colhido, você vai querer, por exemplo, tirar um reverb de uma sala natural. A sala já tem essa reverberação. Você vai tirar, vai danificar a voz, né? Natural, né? E é mais ou Você menos falou isso. que gosta muito de produzir, de ouvir samba, né? Sim, Aquele gosto. estilo belo e tal, mas é, eu percebo que você se dá muito bem com o forró. E Também. essa sua relação com o forró, de produção, de músico, o instrumento que você mais gosta de tocar no forró é o contrabaixo, é a sanfona, ou não tem preferência, tanto faz como tanto fez? Rapaz, tem dois instrumentos que eu gosto mais. É a sanfona e o baixo, né? O baixo veio bem depois. O baixo, o tocar contrabaixo, na verdade, o tocar contrabaixo veio numa das viagens que nós fizemos para os Estados Unidos com Chico Aroca e Rogério, que o baixista era Beto Vasconcelos, e Beto recebeu uma proposta para ficar em São Paulo. Uma proposta meio que irrecusável, né, para ele, né? E aí, na semana da viagem, aí os cabais disseram, rapaz, e agora ferrou? Não temos baixista. Vamos fazer o quê? Aí eu disse, rapaz, se você arrumar um baixo aí, olha, tá vendo? É ao vivo, é ao vivo. Au. Se você arrumar um baixo aí, a gente. E você toca contrabaixo? Toco. Tocar, o que nunca tinha tocado baixo. Conhecia, né? Por conta do violão, né? Tá. E nós viajamos para os Estados Unidos sem ensaiar. Nós conhecia as músicas, tudo, né? Já tocava há muito tempo com ele. E chegou lá, nós ensaiamos. Eu levei um contrabaixo daqui, emprestado, que eu não tinha instrumento. Eu levei, tem sanfona, tem teclado, eu levei, né, também. Mas o contrabaixo eu não tinha. E aí, depois que nós terminamos o ensaio lá com uma arpista chamada Patrice Fischer, lá em Nova Orleans, aí eu cheguei para Chico Queiroga e Rogério e falei para eles que ali tinha sido a primeira vez que eu tinha ensaiado contrabaixo. Eu nunca tinha. Nunca Eles tinha. não me xingaram, não. Não, eles ficaram dando risada porque eles não acreditaram. Você tá aí com história, meu amigo. Como é que você tocou aí? Não ratou uma nota? Tudo certinho aí com. Eu digo, mas é, pô. Nunca toquei na primeira vez. Logo num festival de Foi, jazz, e aí. cheio de música, todo mundo convido, uns 4 convido absoluto. Sei lá. E aí o tocar contrabaixo partiu daí, né? Mas assim como o samba, assim como o forró, eu gosto muito da música brasileira. Eu, eu sou apaixonado pela música brasileira. E a música brasileira é muito bem aceita lá fora. Se todo artista brasileiro ele tivesse a ciência de como é importante a música brasileira lá fora, hoje em dia com as ferramentas que tem aí, né? Muitas ferramentas de graça aí, tem várias, Instagram, tem Facebook, YouTube, para poder divulgar sua música no mundo. Todo mundo o artista ia ser bem visto lá fora, ia ser convidado para tocar em festivais e etc. Né? Porque muitas das vezes a pessoa fica centralizada, fica esperando que as coisas aconteçam. E as coisas não acontecem se você não correr atrás para que isso aconteça. Né? Você tem algum. Eu vou usar o termo preconceito, mas talvez não seja o termo mais correto. Mas você me corrija, por favor, em relação ao termo. Você acha que houve uma evolução ou uma involução em relação a. Eu não sei nem se eu posso chamar isso de música brasileira. O que a gente vê hoje aí é os. Desculpa eu citar o nome, viu, gente? Alguns gêneros musicais, né? Alguns gêneros Alguns gêneros, musicais, uns Pablo Vittar da vida, é. umas Anitas da vida e tal. As coisas muito virtuais, né? Você tem algum preconceito? Acha que isso é bom, isso é ruim? Todo mundo tem espaço? Veja, a tecnologia veio para ajudar, mas ela também ela prejudicou muita coisa. Prejudicou Muito autotune, né? Muita muita gente coisa, que entendeu? E assim, claro que tem espaço para todo mundo, né? Tem público para isso, é é bacana, público, né? tem, né? Entendeu? Cada um tem seu trabalho, desenvolve ali da maneira que acha bacana. Mas você vê que
não são trabalhos que tenha tanto conteúdo como tinha as músicas antigamente, né? Uma sequência harmônica bacana, umas harmonias, né? A gente que de vez em quando estuda um pouquinho, né? De harmonia, essa coisa e tal. Quando a gente passa a conhecer melhor, a gente vai ver que tem certa música aí que, pelo amor de Deus, né? E o cara estuda Mas tanto, meu irmão, né? é o tipo de coisa. Para tocar, para ter qualidade, ter tudo, aí chega certos gêneros que. Eu sempre digo que Deus dá oportunidade a todos, né? Então, quando ele bota a mão, o homem não mexe. Ou tenta mexer e não consegue, né? Como tem vários artistas hoje aí no cenário nacional, que se você for botar, né, ao pé da letra mesmo, você, poxa, esse cara realmente ele tem uma Mas você estrutura, uma acha que estrutura para uns ser. foi por talento, alguns você acha que é muito empresário? Rapaz, tem música que não é talento, não. Tem música que não é talento, não. Aí é empresário, Aí né? tem alguns que até você vê que tem um certo talento, mas pendem para erotização na música. Que não há necessidade, né? Na verdade, né? Não há necessidade disso. Não há. E aí o que acontece é o seguinte, hoje, como é que eu posso dizer? Não sei nem como dizer, porque É é complicado. complicado, porque a gente precisa medir as palavras, né? É. Para não ofender ninguém. Mas eu posso dizer e afirmar que a música de hoje não é uma música sadia. Para mim, no meu ver, não é E uma música pensar sadia. que antigamente já teve juiz proibido de ouvir Sandro Becker, né, Zé Newton, porque eram Exatamente. músicas de duplo Duplo sentido. sentido, perfeito. Genival Lacerda. E hoje não, hoje já está. Não, Né? até xingamento mesmo, literalmente. Hoje é literalmente, não tem. Né? Literalmente. Minha não sei o quê, filha de não sei de quem, entendeu? Literalmente isso. Então, assim, não, para mim não é uma música sadia. É uma música sem conteúdo, entendeu? Por isso que eu vou recitando samba. Porque se você tira a voz, você tem um instrumental fantástico ali, com uma harmonização ali fantástica, né? Entendeu? O forró, que tem a sua peculiaridade, já é um estilo um pouco menos rico, né? De harmonia, mas tem aquele ritmo ali, tem aquela coisa que é totalmente diferente Mas hoje, de uns ritmos que tem hoje aí não é que. qualquer baixista que toca forró, não. Rapaz, né? Não, A linha de baixo hoje né? de Não. forró tá Os cabas bem. os cabas não estão brincando. Os Rapaz, cabas não estão os brincando, cabas não estão não. brincando, não. Até aquele axé, né? Que chama de pagode, mas um axé estilo harmonia do samba. O pagode da Né? Léo, Bahia, né? rapaz, a linha de baixo dos caras é um O negócio pagode da Bahia não é todo baixista que toca, não, impressionante, meu não. irmão. Rapaz, o negócio é sério Aquela ali. música de Léo Santana, aquela galera lá. Que é o baixista, é o filho de Cesário Leone, né? É um dos maiores baixistas que a Bahia tem, Mas a Cesário. linha de baixo dos caras, quem começou isso? Hein? E foi assim que antigamente Rapaz, era. Dum, dum, era. dum, 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 dum. Era quatro Hoje notinhas. é. Sol, Mi, Rapaz, Lá, o Ré, pagode da acabou. Bahia. Acabou o ciclo. Hoje não, Acabou. hoje É tudo em cima de riff, meu irmão. Cada riff da poxa. rapaz, É. negócio impressionante. Vamos pro Mechan e daqui a pouco a gente volta aqui. Olha essa caneca linda que eu tô aqui na minha mão aí. GB Studio, eu acho que vai estar à venda, não sei. O GB Studio é esse estúdio aqui que nós estamos. Veja que estrutura maravilhosa. O Alegria, que já deu entrevistas em vários canais de TV, de rádio, tudo, é o músico experiente. Tudo. Tá vendo aqui a qualidade de som, Maravilha. qualidade Fantástico. de fone, de microfone, né? O ambiente, tudo, né? Pode comprovar. Então, você quer gravar sua live, você quer gravar seu curso online, você quer... Me ajuda aí, Ismael Silva. Você que quer usar esse espaço aqui para fazer gravações, né? Canal de YouTube, Canal de YouTube, né? audiobook, Audiobook, pregações, projeto orações, né? audiovisual. Projeto audiovisual, liga para cá, 79, porque é em Sergipe, 996 88 70 31. 79 99688 70 31. GB Estúdio. Abraço ao pastor Ginaldo Batista, né, que é o proprietário aqui e que nos dá aqui essa estrutura maravilhosa. Eu também quero mandar um abraço para minha amiga nutricionista, quero trazê-la aqui, vou trazê-la aqui, fico prometendo, mas vou trazer. Amanda FTAS Nutri é o Instagram dela, @AmandaFTAS Nutri.
e você vai melhorar a sua alimentação. A gente aqui, Ismael Silva, Alegria, eu, que a gente já passou dos 40, né? Tem que mudar a nossa alimentação. Procura aí a nutricionista, minha amiga, Amanda Freitas, doutora Amanda Freitas, que você vai ser muito bem atendido. Também você que quer encomendar doces para festas, né? Ou até mesmo para comer em casa, doces finos, Confeitaria Gilmara Barbosa, o Instagram dela é o Gilmara Barbosa Confeitaria, e você vai lá, né, e entra em contato e faz a sua encomenda, tá bom? Então, forte abraço aí para os nossos parceiros aqui. Alegria, voltando para cá. Alegria, na sua opinião, até temos algumas bandas e alguns cantores que foram para o cenário nacional, até internacional, mas o que é que você acha que o cantor sergipano, o músico sergipano, a banda sergipana tem tanta dificuldade para chegar no cenário nacional? Você acha que é falta de talento, é falta de empresário, é falta do empresário certo para empurrar para fora? Qual é a sua opinião sobre essa questão aí? A gente tem tanto talento aqui e às vezes o cabra não consegue gravar um álbum, né? Imagine gravar. Gravar já não é fácil, né? E aí gravar, chegar na mídia e tal, tem aquela dificuldade toda. Qual é a sua opinião sobre isso aí? É difícil, né? Mas vamos lá. Olhem, primeiro, os artistas daqui, eles não acreditam neles mesmos, na música deles. Então, se você não acredita em você, na sua música, quem vai acreditar? Vou gravar alguma coisa. Aí, não, eu queria gravar um ao vivo. Rapaz, grava um ao vivo com suas músicas, música autoral. Ah, mas você já percebeu que você está divulgando o trabalho dos outros? Você está sendo apenas um intérprete ali, está interpretando aquela música ali. E as suas músicas? A pessoa vai ouvir você cantando aquelas músicas que já existem. Mas e as suas? A sua identidade está onde? Então, a dificuldade começa daí, nas pessoas acreditarem nelas mesmas. Eu canso de bater nessa tecla. Na época, eu saí da banda Papo de Samba, e depois virou Forte Desejo, já era Forte Desejo. Eu saí por conta disso. Porque a vida da gente era fazer cover. Vinha os artistas de fora e a gente fazia só banda base. Até que por muito insistente, a gente gravou uma música, Espera, uma música chamada Espera, que é de Cinho Lemos e Sulas. E essa música viralizou. E muita gente não acreditava que essa música era nossa e que essa música foi eu produzir, inclusive lá no estúdio de Anselmo, que era Caranguejo, ali no Santos Dumont. E muita gente não acreditava. Mas a música era nossa. A gente fez a música. A gente produziu do zero. Então falta isso. As pessoas acreditarem nelas mesmas. E procurar. Se não souber compor, não souber como se faz isso. Rapaz, o YouTube ensina aí como é. Peça ajuda de um amigo. Pergunta se o amigo tem uma letra de uma música. Se ele escreveu alguma coisa. Porque a música não surge só um violão e um papel e uma caneta. A música pode surgir só com papel e uma caneta também. A parte harmônica, coloca depois, melodia, pode se fazer isso depois, né? Mas eu acho que as pessoas devem fazer isso. Primeiro passo. Não grava a música dos outros, grava a sua. Antigamente aqui tinha muito do pessoal dizer, a banda era daqui, né? Não vou dizer nome não, nem nomes. Mas acaba dizia, a banda não sei o que lá da Bahia, e era daqui. Né? Exatamente. Uma vez aconteceu um fato engraçado. Tinha muito isso. Uma vez aconteceu um fato engraçado com um tio de um colega meu, um sanfoneiro conhecido. Fugiu o nome aqui agora, mas Arnaldo. Aí Arnaldo tocando na banda lá e na orla, rapaz, a banda forró. Aí o locutor foi anunciar, né? E agora com vocês a banda fulana de tal do Ceará. Aí fizeram aquela introdução, aquela coisa toda. Daqui a pouco um bebinho. Ismael Silva vai lá no meio, real isso, no meio da multidão, pô, apertou o olho assim, disse, essa banda não é do Ceará não, a Arnaldo ali tocando sanfona, né? E a banda realmente era daqui. É engraçado, mas ao mesmo tempo, né, seria cômico se não fosse trágico, né? O pessoal aqui tem muito preconceito, né? A banda é daqui e muitas das vezes fica
dizendo que é uma banda de fora, não sei o que e tal, para tentar. Exatamente. É, Você vê que mas- a calcinha preta, o Raio da Celebrina, não precisou fazer isso. Eu cito essas duas que foram bandas que rodou muito, né? E ainda hoje, claro, a calcinha preta roda um pouco mais no mundo todo, por sinal. E eles fazem questão de falar que é daqui de Sergipe. Então isso é bacana, poxa. Você não perde as suas origens, Hoje né? está se perdendo mais, né? A própria Amorosa, quando ganhou o festival lá, né? Com O aquela Coco da Canta Capsulana, né? Nordeste, é isso, Ela fez 94. questão de dizer que era sergipana, né? Exatamente, é. Hoje tem Debadios, né? Que é uma banda de Isso. rock. Inclusive já ganhou o prêmio internacional, faz questão de dizer que Isso é é de Sergipe. bacana. Está mudando mais. O Devinho Novaes, né? Sim, Também já fez claro. feat com diversos cantores aí do cenário nacional. Está mudando aos poucos, mas Perfeito. tem essas É. dificuldades. Isso é Né? bacana. Você não pode perder as suas origens. Se você não divulgar suas origens, ninguém vai divulgar, não, meu irmão. Entendeu? A mesma coisa é a música. A mesma coisa é a música. Você não tiver só música, você vai divulgar o quê? A música dos outros? Você vai gravar a música dos outros? Grava a sua música, rapaz. Aposta em você. Eu tenho certeza que o resultado vai ser muito mais positivo. Muito mais positivo. Alegria. Por mim, eu ficaria aqui a gente falando até amanhã Ei, de manhã. história Mas, teve alguma pergunta que eu não lhe fiz? Alguma coisa que você gostaria de colocar? Colocar seu estúdio, né, à disposição para você fazer seu manchão. Quando você Sim. for falar para o público, sua câmera é aquela ali. Aquela- Fique à vontade. Não sei se você tem tempo para isso, mas colocar-se à disposição para ensinar um instrumento e tal. Não sei, enfim. Aquilo que eu não perguntei, você gostaria de falar? Fazer a divulgação do seu trabalho, enfim, fique à vontade para falar diretamente com os nossos web espectadores. Isso aí. Quando você perguntou lá atrás se eu tinha alguma pretensão de me aposentar, na verdade o músico nunca se aposenta. Porque mesmo que ele. Ah, esqueci um detalhe. Segure, não esqueça. Fale um pouco sobre a avaliação também lá É você que faz a avaliação da Ordem dos Músicos do Isso, Brasil, né? Nessa sua última fala, fale também um pouquinho sobre isso. pronto. Sobre a avaliação, Esse né? processo e tal, isso já engloba tudo aí. Então, a avaliação é nada mais, nada menos do que o músico já faz no dia a dia. Mas necessariamente ele tem que conhecer partitura e tal. Aí tem as etapas, né? Tem as categorias, né? Categoria A, categoria B, categoria C e categoria D. A categoria A é para um músico que é autodidata. É um músico que toca um instrumento, um baterista, mas ele não tem conhecimento com a harmonia, um exemplo, né? Não sabe o que é um campo harmônico, não sabe onde é que está um dó, um sol num pentagrama, né? Então, essa é a categoria A. A categoria B já é um músico que já sabe mais sobre um pouco de harmonia, o que é tom, o que é semitom. Então, são perguntas que o músico já faz no dia a dia, né? A categoria C já é para um músico que tem um, 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 um curso técnico do Conservatório de Música. Então, ele vai ter essa categoria C, porque ele já tem uma formação técnica, né? E a categoria D é para um músico que tem uma formação em música, graduado em música, né? Uma licenciatura, graduado em alguma área musical. Então, são essas categorias, né? E aí o músico vai ser avaliado nessas categorias aí. A importância de ser filiado aos músicos e tal. Então, Porque às vezes o cara tem receio, quer ir, mas fica com medo de reprovar. não. Aí tem Os que, benefícios de Ah, ser pronto. fazer parte da ordem. veja, os benefícios. Primeiro é que você vai ser, como eu posso dizer, a Ordem do Músico do Brasil é o único órgão que diz que você realmente é um músico profissional. Um exemplo, se você for para, Independente da categoria. independente da categoria, CA, vai B, ser um C, músico profissional do mesmo jeito, entendeu? Porque um músico falar, por exemplo, teve algum problema com a justiça, um exemplo, vou dar um exemplo aqui, e teve algum problema, o músico botou o dono da banda lá na justiça, um exemplo, né? Questão trabalhista, tal. Ele precisa provar que ele é um profissional nessa área. E como é que ele vai provar? Ele tem que ter uma carteira, ele tem que ter um órgão que represente ele como profissional, né? Todas as categorias têm. E os únicos órgãos que tem, entidade que tem ordem,
Só são dois. OAB e Ordem dos Músicos. O resto é conselho, né? Conselho. Entendeu? E aí o que acontece? Vou citar aqui um episódio que teve com um compadre meu, sanfoneiro, que mora em Goiânia. Trabalhou um tempo com um artista nacional, como sanfoneiro. E aí ele saiu e não deram nada a ele. Ele passou um tempo lá. Bota na justiça. O advogado destruiu, né? Eu acho que sabia que ele estava ali sem. Não sabiam que ele tinha um registro aqui. Mas ele tinha um registro aqui. Na Ordem dos Músicos. E já estava dado como perdido. Já estava dado como perdido a causa. Porque o juiz perguntou: me prova que você é músico. Porque o pessoal lá falou que ele ia para dar canja. Era canjeiro. Não, o cara vem aqui no show aqui da canja aqui com a gente aqui, mas não é músico da banda, não. Para não pagar os direitos, né? Que era de direito dele. E aí ele veio aqui e, além dele levar uma declaração da Ordem dos Músicos do Brasil daqui, né? Ele regularizou a situação dele, que ele tem um registro lá. E aí ele levou, aí mostrou o juiz, olha. Eu tive que ir lá no meu estado, que não tem um registro aqui, mas está aqui. Né? Uma declaração também da Ordem dos Músicos do Brasil. E aí foi causa ganha. Reverteu. Se ele não tivesse, ele não iria. Então, esse é o benefício primordial. É realmente a Ordem do Músico é o único órgão que diz que você realmente é um profissional naquela área. Assim como o CRC, o CRM, né? Assim como a OAB, né? Eles tá ali, eles têm um registro dele ali, e ali ele é um profissional naquela área, ele tá ali, né? Tá segurado, né? E outra coisa, o músico, um exemplo, o músico faz uma licenciatura em música, ele vai dar aula, ele tem que ter um registro. Por lei não pode ele ter só a licenciatura. Na verdade não pode. Muita gente aí trabalha, mas é errado. Entendeu? Então, esse é um dos benefícios que a Ordem do Músico tem, que é diferente do sindicato, né? O sindicato ele tem outra funcionalidade da Ordem do Músico, na verdade. E os dois precisam trabalhar juntos, né? Para que flua bem essa questão toda aí do benefício, de quem tem que dar esse benefício, ou correr atrás de algum benefício, na verdade, né? Hoje parou mais, mas antigamente botava o povo até para descer dos palcos. Isso. Que não É. registro. A ordem do nacional fica em Brasília também? como Brasília, a sede é lá. nacional. A sede é lá. E o presidente hoje, o presidente da Ordem do Músico Nacional é daqui de Alagoas, Gervásio Braz, que é o presidente de Alagoas, né? Da seccional de Alagoas. É o nacional. É o nacional hoje, presidente nacional. Muito bem. Não foi corte errado, não. É porque essas perguntas Vão são surgir, né? importantes e como ele também é um representante da diretoria da Ordem dos Músicos do Brasil, não poderia deixar de fazer essa pergunta. Então, enfim, aquilo que eu não lhe perguntei, aquilo que você gostaria de falar, divulgar seu estúdio, divulgar seu trabalho, telefone para contato, quem quiser lhe contratar, quem quiser pegar aula com você, enfim, Deixa aí à também vontade. o procedimento do músico que quer se associar, né? Aproveite, fale tudo aí. Pronto. Voltando lá para aquele gancho lá do músico querer se aposentar, na verdade, isso vai ter uma hora que você vai ter que dar uma parada, né? Vai ter que dar uma. E eu já estou buscando isso, né? Devagarzinho, vai ajeitando. Um pedacinho de terra ali, você está mexendo com a enxada, o negócio. Mas parar mesmo não tem como não. Então, pegando a sua pergunta, é o mesmo contato, né? O meu contato, 99997 4511. Repita, por favor. 99997 4511. 79. 79, né? Para tirar alguma dúvida com relação a quais documentos precisa, como é que funciona para poder adquirir, tá aí E se o tirando cabra qualquer não dúvida. se sentir preparado para avaliação, quiser também uma dica, uma aula, uma coisa, você tem Sim, disponibilidade também de sim, ajudar? claro, sim. Né? A gente tá aqui sempre para Porque poder a OAB ajudar. tem um cursinho preparatório, né? É. Os moços não tem. O cara fica nervoso lá, até sabe, mas erra. O É. nervosismo atrapalha o cara vai cantar, desafina.
Não, o teste não é um bicho um bicho de sete cabeças, não. Já é o que o músico faz no dia a dia, né? Mas se o músico se sentir mais confortável como é que faz? Fazer algumas perguntas ou alguns questionários, alguma prévia para ele entender mais ou menos o que pode cair nas provas. Aí fica à vontade também para poder tirar essas dúvidas, né? E com relação ao meu home studio, né, que é o Alegria Records, né? Lá na parte de música a gente faz quase todos os trabalhos de música, né? Com relação à pré-produção, a arranjos, a finalização e tudo. E você que quer, tá? Tinha aí agora ali Paulo Gustavo, quiser fazer um orçamento de quanto é que fica para poder você fazer o seu single, você fazer o seu trabalho no modo geral. É só entrar em contato, né? Que a gente vai tirar todas as dúvidas e saber do que é que você precisa, né? Para a gente contratar músicos, né? E fazer um orçamento todo elaboradozinho, todo discriminado, como manda o veredito, né? Na verdade, né? Como Aí manda. Paulo puxando o quê? Lançamento, Isso, isso, como foi a lei Aldir Blanc, né? Vai ser mais ou menos nesse nível aí. É uma lei federal que vem para os estados, né? E aí é dividido entre categorias, né? Aí é dividido uma parte para audiovisual, para áudio, para deixa eu ver, audiovisual, que essa agora vai ser a maior parte, para o áudio, né? Pessoa que quer gravar só um CD, só música. E tem a parte do teatro também, a parte de teatro. E não sei se engloba mais outras coisas que eu não estou agora lembrado. Mas é mais ou menos isso. Então, é aí onde está a oportunidade, como eu citei lá atrás, essa é uma das oportunidades que o artista tem de poder estar gravando o seu trabalho, né? Seu trabalho autoral, para poder divulgar, entendeu? Tá vindo esse recurso, então procurem a FUNCAP para poder orientar como é que funciona, onde é que pode baixar esse edital, pedir algumas orientações, né? Então, assim, corram atrás dos seus direitos, né, que tem aí, que é um direito do músico, do artista, do modo geral. Tá aí a lei, né, para todos, assim como a lei Rouanet também. Existe a Lei Rouanet, só que a pessoa fica aqui, tem muitos festivais aí pelo Brasil afora. Se inscrevam nos festivais por aí fora. Tem muitos artistas sergipanos que participam desses festivais. Muita gente não sabe. Entendeu? E aí é isso, a música não é centralizada só aqui, não. A música é universal. É a única linguagem universal, na verdade. Não é inglês, não é espanhol, não é maruinês, Morin, que eu sou de Morin. É a única linguagem universal que se fala em todos os continentes, chama-se música. Não tem outra. Se chegar com a partitura, tá aqui, um cara pra tocar lá, se ele souber ler, ele vai ler. E vice-versa. Qualquer lugar do mundo. E muita da gente não aproveita as oportunidades que tem, desperdiçam, achando que vai ter outra. Muitas das vezes não vai ter outra Tem oportunidade. oportunidades que são únicas. Né? Então você se abrace e procure orientação. Se caso tiver dúvida, não souber onde procurar, nos procure também, né? Porque o que a gente puder passar de informação, a gente vai passando. E eu acho que é isso, a gente está aqui para poder ajudar, né? E eu também estou fazendo agora, estou já me formando daqui a um dia também em licenciatura em música, né? Depois de 36 anos, 36 anos de profissão, a gente Já não é mais autodidata. nunca é tarde, né, para você buscar, né? E aí, quando você começa a fazer, você começa já a querer fazer outras coisas também. É interessante como vai puxando, uma coisa vai puxando outra. Isso é bacana, porque, só para gente Não, fica à finalizar, vontade. Podcast eu tem tenho horário não. 36 anos de profissão, né? Então, agora eu tô tendo uma oportunidade de fazer à distância, porque se for presencial é um pouco complicado para mim. Mas a distância dá para a gente ir administrando, né? E você que tem
oportunidade de fazer um curso que você gosta de fazer, procure bolsas, tem bolsas também que não dão desconto, muitas das vezes de até 80% de desconto, entendeu? Então você vai pagar uma mensalidade baratinho ali, você vai concluir seu curso à distância, você não pode fazer um curso presencial, né? Porque você trabalha, tem outras atividades. Então o curso à distância, ele dá essa possibilidade de você se graduar na sua área, uma área que você gosta também, não necessariamente na música, é muito vasto essa área aí, mas que as pessoas procurem também se profissionalizar mais, né? Porque o que eu vejo muitas das vezes o músico só critica, e aí quando você faz uma pergunta para ele, e o seu trabalho? Mostra aí, não tem. Então, essa pessoa ela não pode criticar. Ela pode criticar sim, se ela tiver um trabalho e esse trabalho dela não estiver correspondendo, não tá ninguém, aí você está trabalhando de maneira errada. Você tem que procurar profissionais para poder orientar, né? Hoje em dia, como é que divulga? Como é que posta no YouTube? Como é que posta em tal plataforma? Então, se você não sabe, procure uma pessoa para poder orientar, não custa nada, né? Eu tenho certeza que uma pessoa que souber vai orientar. Ou se você puder pagar, pague, que é barato, né? A pessoa vai impulsionar ali o seu trabalho, e o seu trabalho vai ser visto por muita gente no mundo todo. Então, procure as ferramentas e saber trabalhar com elas também. Muita gente antigamente usava o jabá, né? O jabá na É. linguagem, o cara, antigamente, para você tocar uma música numa rádio, você tinha que pagar. É. Né? Pelo menos a primeira você tinha que pagar. Aí depois o pessoal inventou o paredão, né? Aí, bota minha música aí no paredão, e aí ia viralizar. Hoje tem as redes sociais, E uma música é uma forma de você divulgar, e né? uma música pode viralizar num Da dia. noite pro dia. Aí Ligeiro. chega ali, fala aí, você enricou da noite pro dia. Com É. a rede social é desse jeito. Então é isso. Alegria Record 979, né? 99997 4511. Suas redes sociais é só para o pessoal, né? Não tem profissional. Você quer divulgar Não, é Instagram e tal. Instagram, Alegria Mercena. Ou Márcio Mercena. Botar Alegria Mercena, ela já aparece. Mais alguma coisa, meu querido? O programa é nosso. Não, só se você quiser fazer mais. Eu acho que é Então, isso. pessoal, foi isso. Hoje nós recebemos esse cara maravilhoso, alegre, né? Grande profissional, diretor, produtor musical, multi-instrumentista, compositor, enfim, né? Alegria, né? O Márcio Messena, foi uma honra. Alegria, muito obrigado Eu que recebê-lo agradeço aqui, pela oportunidade. né? Trazer um músico do seu naipe não é fácil, né? Muito obrigado. E também a amizade ajuda, né? Obrigado Mas por sempre que ter precisar, estarei às ordens. aceita o nosso convite. E fique aí. E não esqueça, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. @FacingCast. Tá aqui. FacingCast Podcast. Tá bom? Vai lá. Repito, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E vá lá também no nosso Instagram, que é o FacingCast Oficial. É isso, Mel Silva? FacingCast Oficial. Vai lá e segue o nosso Instagram. Valeu, queridos. Tchau!